Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Que alegria podermos iniciar mais uma semana estudando a palavra do nosso Deus. Mas antes de começar a nossa meditação de hoje, eu quero começar agradecendo de coração a todos vocês que acompanham diariamente este canal. Se esses devocionais têm fortalecido a sua fé e ajudado na sua caminhada com Cristo, inscreva-se para acompanhar os próximos estudos. Também deixe o seu like, pois isso ajuda esta mensagem a alcançar muitas outras pessoas. E ao final desse vídeo, compartilhe nos comentários aquilo que Deus falou ao seu coração. Será uma alegria para mim glorificar a Deus pela obra que Ele continua realizando em sua vida. Meus irmãos, hoje iniciamos uma nova etapa da nossa caminhada. Durante as últimas semanas, estivemos estudando a terceira lição da nossa escola bíblica dominical, contemplando a maravilhosa graça de Deus que alcança todas as nações. No sábado, nós encerramos essa jornada da lição de número 3, refletindo sobre o chamado que Pedro faz à igreja. Quando ele escreve ali em 2 Pedro 3,18, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós aprendemos no devocional de sábado que Deus não deseja apenas que sejamos salvos, mas que cresçamos espiritualmente todos os dias. O cristão verdadeiro não permanece parado. Quanto mais ele conhece a Cristo, mais ele amadurece, mais ama, mais perdoa, mais serve e mais se parece com o seu Senhor. Mas talvez alguém pergunte, como que esse crescimento acontece na prática? Será que crescer espiritualmente significa viver uma vida sem nenhuma dificuldade? Será que amadurecer em Cristo significa nunca enfrentar conflitos? Será que quem é cheio do Espírito Santo nunca passa por momentos de tensões? A resposta da Bíblia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é muito clara. Não, claro que não. E é exatamente isso que a gente vai aprender no devocional de hoje. Ao iniciarmos a quarta lição, Deus nos conduz para um dos episódios mais humanos, mais sinceros e ao mesmo tempo mais edificantes do livro de Atos. Veremos dois grandes homens de Deus, dois missionários extraordinários, dois servos cheios do Espírito Santo, homens usados para realizar milagres, homens que anunciavam o Evangelho, homens que verdadeiramente amavam ao Senhor profundamente. E ainda assim, eles tiveram um desentendimento. À primeira vista, isso pode causar uma estranheza, porque muitas pessoas imaginam que homens espirituais nunca enfrentam divergências. Mas o livro de Atos nos mostra justamente ao contrário. Deus não esconde as fraquezas dos seus servos. A Bíblia não é um livro que idealiza pessoas. Ela apresenta homens e mulheres reais, com virtudes, com limitações, com sentimentos, com momentos difíceis. E isso fortalece a nossa fé. Porque nós percebemos que Deus, ele trabalha através de pessoas imperfeitas. Talvez você esteja vivendo um momento de tensão. Pode ser dentro da família, no casamento, no trabalho, na igreja.
Talvez você esteja enfrentando decisões difíceis. Talvez existam pessoas que te decepcionaram. Talvez você esteja orando e se perguntando: Senhor, onde está a sua direção? Queridos irmãos, a mensagem de hoje foi escrita justamente para esses momentos, para momentos assim. Porque o Espírito Santo não nos guia apenas quando tudo está tranquilo. Ele também nos conduz os nossos passos quando nós atravessamos tempos difíceis. Mas antes da gente continuar com esta meditação, como sempre fazemos, vamos falar com o nosso Deus em oração. Pai amado, nós te agradecemos porque a tua palavra continua viva e continua poderosa. Obrigado por nos permitir iniciar mais uma semana estudando a palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo fale profundamente ao nosso coração. Se estamos vivendo momentos de tensão, concede-nos sabedoria, Senhor. Se estamos enfrentando decisões difíceis, guia os nossos passos. Se existe alguma luta em nossa caminhada, fortalece a nossa fé. Que ao final deste devocional, possamos sair daqui confiando ainda mais na tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados, vamos agora à leitura da palavra de Deus que está escrita em Atos capítulo 15, versículo 39 e 40. Está escrito assim: E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, tomando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Vamos ler também Atos, capítulo 16, versículo 1. E chegando a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Queridos irmãos, esses poucos versículos que nós lemos marcam o início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Antes de nós prosseguirmos aqui, precisamos entender o contexto. No capítulo anterior, acontece o chamado Concílio de Jerusalém, que nós estudamos há trimestres passado. Falamos bastante sobre ele aqui. Ali nesse concílio foi tomada uma decisão histórica. Os apóstolos reconheceram oficialmente que os gentios eram salvos pela graça de Deus e não pelas obras da lei de Moisés. Essa decisão trouxe grande alegria para a igreja. O evangelho continuava avançando. Novas congregações estavam sendo fortalecidas e o Espírito Santo operava poderosamente. Humanamente falando, parecia que tudo caminhava em perfeita harmonia. Mas é justamente nesse momento que surge um conflito inesperado. O apóstolo Paulo desejava visitar novamente as igrejas fundadas na primeira viagem missionária. Barnabé concordou. Porém, havia uma questão importante. Barnabé queria levar João Marcos novamente. E Paulo discordou. E por que Paulo discordou de levar João Marcos? Porque Marcos havia abandonado a equipe missionária durante a primeira viagem. Nós lemos isso esses dias para trás, em Atos capítulo 13, versículo 13. Para Paulo, aquele ainda não era o momento de confiar-lhe novamente uma responsabilidade tão grande. Mas Barnabé, ele pensava diferente. Seu próprio nome significa filho da consolação.
Ele enxergava potencial naquele jovem. Acreditava que Marcos ele merecia uma nova oportunidade. Mas observe algo interessante aqui, meus queridos irmãos. A Bíblia não disse que um estava em pecado, nem afirma que o outro estava rebelde. Estamos diante de dois homens sinceros, dois homens piedosos, dois homens cheios do Espírito Santo de Deus, mas com opiniões diferentes sobre uma decisão ministerial. E aqui encontramos uma das primeiras grandes lições do nosso estudo. Ser cheio do Espírito Santo não significa viver sem tensões. Significa permitir que Deus conduza a nossa vida, mesmo quando elas aparecem. E essa é uma verdade que muito cristão precisa ouvir. Vivemos dias em que muitas pessoas acreditam que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida sem problemas. Alguns imaginam que depois da conversão nunca mais existirão conflitos, que todos sempre concordarão conosco, que todas as portas permanecerão abertas, que todas as decisões serão fáceis. Mas basta abrir o livro de Atos para percebermos que isso nunca foi verdade, meus queridos irmãos, nunca foi. A igreja primitiva ela era poderosa. Milagres aconteciam, enfermos eram curados, demônios eram expulsos, pessoas eram salvas diariamente. O evangelho avançava por toda parte. E ainda assim, surgiam momentos de tensão. E isso nos ensina uma lição muito importante. As tensões não são prova da ausência de Deus. Muitas vezes, elas fazem parte do caminho pelo qual Deus nos conduz. Observe que Lucas nunca registra aquele momento de maneira... Ele registra aquele momento de maneira muito honesta ali nessa passagem. Você pode ver que ele escreve assim, ó, e tal contenda houve entre eles. A palavra contenda aqui, ela transmite a ideia de um desacordo intenso, meus irmãos. Não era qualquer desavença, era um desacordo intenso. Não foi apenas uma pequena diferença de opinião, foi uma discussão de fato, suficientemente séria para que Paulo e Barnabé seguissem caminhos diferentes. Agora, pare um pouco e imagine o impacto disso para aquela igreja ali em Antioquia. Barnabé havia sido o homem que apresentou Paulo aos apóstolos, quando muitos ainda desconfiavam da sua conversão. Foi Barnabé que buscou Paulo lá em Tarso para ajudá-lo na igreja de Antioquia. Juntos eles evangelizavam cidades inteiras. Juntos eles sofreram perseguições. Juntos eles anunciaram Cristo entre os gentios. Juntos eles viram multidões se converterem. E agora precisavam seguir caminhos diferentes. Talvez, queridos irmãos, se um de nós estivesse presente naquele momento, poderíamos pensar, né? O ministério acabou, o inimigo venceu, a missão, ela fracassou. Mas Deus estava escrevendo uma história completamente diferente. Enquanto os homens enxergavam a separação, o Senhor enxergava duas equipes missionárias. Oh, Deus maravilhoso! Até aquele momento, meus irmãos, existia apenas uma frente missionária. Agora havia duas. Barnabé levou Paulo para Chipre, Paulo levou Silas para a Ásia Menor. O evangelho passou a alcançar ainda mais pessoas, e isso para mim é assim uma lição extraordinária.
Às vezes, Deus, ele transforma aquilo que parece uma perda em uma multiplicação. Aquilo que parece um fim pode ser apenas um novo começo. Quantas vezes isso acontece também em nossa vida? Quantas vezes? Há portas que se fecham, projetos que não acontecem, planos que mudam, pessoas que seguem outro caminho. Naquele momento nós não entendemos. Sentimos tristeza, ficamos decepcionados. Perguntamos, Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Mas algum tempo depois percebemos que Deus estava conduzindo tudo com sabedoria muito maior do que a nossa. O profeta Isaías escreve lá em Isaías 55, versículo 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que conforto, meus irmãos, nós encontramos nessas palavras. Nós enxergamos apenas o presente, Deus contempla toda a eternidade. Nós vemos apenas uma página, Ele conhece o livro todo, meus irmãos. Por isso nós podemos confiar. Outro detalhe que chama muita atenção aqui é que Lucas não perde tempo descrevendo essa discussão. Ele dedica apenas um versículo ao conflito, só um. E dedica capítulos inteiros à obra missionária. E isso também nos ensina algo. O Espírito Santo nunca deseja que nós permanecemos presos aos conflitos. Ele nos chama para continuar a missão. Infelizmente, algumas pessoas vivem exatamente ao contrário. Passa anos falando sobre desentendimentos antigos, recordam ofensas de décadas atrás, alimentam mágoas continuamente. Enquanto isso, deixam de realizar aquilo que Deus a chamou para fazer. Paulo não ficou parado, Barnabé também não. Ambos continuaram servindo ao Senhor. E que diferença que isso faz, meus queridos irmãos. Talvez alguém esteja vivendo uma tensão semelhante. Pode ser uma divergência dentro da família, uma dificuldade no ministério, uma decisão complicada, um relacionamento abalado. O inimigo tenta convencer você de que tudo acabou, mas Deus continua no controle. Ele continua dirigindo seus filhos. Provérbios 3, versos 5 e 6 nos aconselham. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Veja que Deus não promete explicar tudo. Ele promete dirigir os nossos caminhos. E existe uma grande diferença. Muitas vezes queremos primeiro entender, depois obedecer. Mas Deus normalmente nos chama primeiro para confiar. Depois compreendemos. Foi exatamente isso que aconteceu com tantos servos do Senhor no Primeiro Testamento, meus irmãos. Foi isso que aconteceu com José, por exemplo. Durante anos ele não entendeu por que foi vendido pelos irmãos. Não compreendeu a prisão injusta. Não compreendeu o silêncio do copeiro. Mas quando olhou para trás, declarou: vós bem estastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Gênesis 50, 20. Que, por sinal, é uma declaração maravilhosa. O que parecia derrota tornou-se instrumento da providência divina. É exatamente assim que Deus continua trabalhando.
Às vezes o Espírito Santo nos conduz por caminhos que nós não escolheríamos para trilhar. Nem sempre compreendemos os seus métodos, mas sempre podemos confiar no seu caráter. Chegando ali ao capítulo 16, encontramos uma surpresa. Logo depois daquele momento difícil, Lucas apresenta um jovem chamado Timóteo. Humanamente falando, Paulo poderia estar desanimado, poderia estar pensando apenas na separação de Barnabé, mas Deus já estava preparando um novo cooperador. Glórias a Deus! É assim que o Senhor trabalha, meus irmãos. Enquanto uma porta parece fechar-se, outra já está sendo preparada. Enquanto um ciclo termina, outro começa. Enquanto alguém parte, Deus levanta outra pessoa para continuar a sua obra. O Espírito Santo nunca perde o controle da missão, nunca perde. Queridos irmãos, ao chegarmos ao final desta meditação de hoje, nós percebemos que o Espírito Santo está nos ensinando uma verdade que jamais nós devemos nos esquecer. A direção de Deus nem sempre acontece em caminhos tranquilos. Muitas vezes ela acontece exatamente no meio das tensões da vida. Quando lemos rapidamente Atos 15, nossa atenção costuma ficar presa ao desentendimento de Paulo e Barnabé, mas quando nós observamos toda a história, percebemos que Deus jamais perdeu o controle da situação. Enquanto dois missionários seguiam caminhos diferentes, o evangelho seguia adiante. Enquanto um ciclo terminava, outro estava começando. Enquanto Paulo se despedia de Barnabé, o Senhor já preparava Silas para caminhar ao seu lado. E logo depois preparava também Timóteo. Que Deus extraordinário, meus queridos irmãos, nós servimos. Ele nunca é surpreendido pelas circunstâncias. Aquilo que para nós parece uma interrupção, para Deus pode ser apenas uma mudança de direção. É exatamente isso que encontramos ao longo de toda a Bíblia. Pense em José. Quando foi vendido pelos irmãos, parecia que os seus sonhos haviam acabado, mas era justamente aquele caminho doloroso que o conduziria ao governo do Egito. Agora pense em Moisés. Durante 40 anos viveu no deserto, cuidando de ovelhas. Humanamente falando, parecia um tempo perdido, mas ali Deus estava formando o libertador de Israel. Agora pense em Davi. Antes de sentar-se no trono, precisou se esconder em cavernas. Foi perseguido, caluniado, rejeitado. Mas nenhuma dessas tensões anulou os planos de Deus. Pense no próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. A cruz parecia uma derrota. Os discípulos choravam, as portas estavam fechadas, as esperanças pareciam sepultadas. Entretanto, aquilo que parecia o maior fracasso da história tornou-se a maior vitória da humanidade. Por quê? Porque o nosso Deus continua trabalhando. Até os dias de hoje ele continua trabalhando desta mesma maneira. Por isso, Paulo escreveria mais tarde uma das declarações mais conhecidas das Escrituras. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Observe que Paulo não diz que todas as coisas são boas, ele diz que Deus faz todas elas cooperar para o bem. E existe uma grande diferença.
Porque vamos ser sinceros, né, meus irmãos? As tensões não são boas, as perdas não são boas, as lágrimas não são boas, as injustiças não são boas. Ou vai me dizer que é? Não é. Mas Deus, ele é tão soberano que consegue transformar até aquilo que o inimigo pretendia usar para destruir a nossa fé em instrumento para fortalecer a nossa caminhada. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente um desses momentos. Talvez exista uma decisão difícil diante de você. Talvez você esteja enfrentando um conflito familiar. Talvez uma amizade tenha sido rompida. Talvez uma tensão dentro do trabalho. Talvez você esteja passando por um momento delicado dentro do seu ministério. Ou talvez seja uma luta silenciosa que ninguém conhece além de Deus. Se este é o seu caso, quero lembrá-lo de uma verdade. O Espírito Santo continua conduzindo você. Aleluias! Ele não abandonou a sua vida, ele não perdeu o controle da situação, ele continua dirigindo seus passos. Mesmo quando você não entende, mesmo quando o caminho parece escuro, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Davi escreveu no Salmo 37, versículo 23 e 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ah, meus irmãos, que promessa maravilhosa nós temos aqui. O Senhor sustenta aqueles que caminham confiando nele. Talvez hoje você esteja perguntando, mas, professor Carlos, como posso saber se estou sendo guiado pelo Espírito Santo? As pessoas sempre me perguntam isso, irmão, sempre. E a resposta começa pela própria palavra de Deus. O Espírito Santo, ele jamais conduzirá alguém em desacordo com as Escrituras. Quanto mais nós conhecemos a Bíblia, meus irmãos, mais sensíveis nós nos tornamos à sua voz. Além disso, o Espírito Santo produz paz no coração daqueles que permanecem em comunhão com Deus. Não significa ausência de dificuldade. Significa segurança mesmo em meio a essas dificuldades. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz não depende da circunstância, meus irmãos. Ela depende da presença de Cristo. Por isso, quando as tensões chegarem, e elas vão chegar, não tome decisões precipitadas. Ore, busque a direção de Deus, espere no Senhor, consulte a sua palavra, converse com as pessoas espiritualmente mais maduras do que você e permita que o Espírito Santo conduza cada passo da sua caminhada. Às vezes nós queremos correr, mas Deus, ele manda esperar. Às vezes nós queremos voltar, mas Deus, ele nos manda continuar. Ele nos manda, meus irmãos. Às vezes nós queremos desistir, mas Deus, ele nos fortalece para que possamos permanecer. Ele conhece o caminho muito melhor do que nós. Muito melhor. Por isso, meus queridos irmãos, ao iniciarmos esta nova lição da Escola Bíblica Dominical Classe de Adultos, fica uma verdade gravada em nosso coração. Quem é guiado pelo Espírito Santo
não vive sem tensões, vive com a certeza de que Deus está presente em todas elas. E essa certeza, ela muda completamente a nossa maneira de enfrentar a vida. Não caminhamos sozinho. O Consolador continua conosco. O Espírito Santo continua falando, continua fortalecendo, continua corrigindo, continua dirigindo, continua abrindo caminhos onde parecia não existir saída. E isso nos dá esperanças para continuar. Amanhã, meus queridos irmãos, no próximo devocional, nós continuaremos a nossa caminhada meditando em um tema que complementa perfeitamente o estudo de hoje. É uma continuação de hoje. Nós vamos refletir sobre Deus dirige a nossa vida abrindo e fechando portas. A nossa base estará em Atos, capítulo 16, versículo de 6 até a 9. Veremos que nem toda porta fechada representa uma derrota, e que muitas vezes o Espírito Santo fecha um caminho porque já preparou outro muito melhor. Será um estudo precioso sobre discernimento espiritual e confiança na direção de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor continua corrigindo a nossa vida. Mesmo quando enfrentamos momentos de tensão, sabemos que tu permanece no controle de todas as coisas. Dai-nos sabedoria para não agir movidos pelas emoções, mas guiados pelo teu Espírito Santo. Fortalece a nossa fé, aumenta a nossa confiança e ajuda-nos a descansar em ti, sabendo que os teus caminhos são sempre melhores do que os nossos. Conduz também esta nova semana, meu Pai, essa nova semana de estudos e devocionais, e prepara o nosso coração para tudo aquilo que ainda aprenderemos na tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado por ter estado comigo aqui em mais este devocional. Não esqueça, deixa aí o seu joinha, comente alguma coisa no vídeo. Diz aí o que o Senhor falou contigo nesse devocional. E se esta mensagem edificou a sua vida, compartilha com alguém que esteja enfrentando um momento de dificuldade, de tensão. Talvez Deus ele use justamente esse estudo para fortalecer um coração que precisa de esperança. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Um grande abraço, Deus o abençoe ricamente e até o nosso próximo devocional. A paz do Senhor Jesus.